Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Não é fácil para mim apresentar este programa, mas eu confio que você vai aproveitar bem esse estudo. Eu gosto muito de apresentar e trazer esses estudos. Hoje estamos discutindo este assunto interessante e informativo de como é Deus. Estamos discutindo a necessidade de Deus, a natureza de Deus e os nomes de Deus. Estamos numa segunda sessão do nosso estudo, a natureza de Deus. Hoje vamos olhar para a onisciência de Deus. Antes, porém, quero fazer duas coisas. Primeiro, agradecer. Muito obrigado por suas orações, seus cartões, suas cartas, ofertas. E devo avisá-lo que você está no coração desse ministério. Ninguém de fora nos apoia financeiramente, mas quando você ora e manda a sua oferta, assim podemos continuar a mandar estas mensagens através desta programação. Muito obrigado por suas orações. Suas orações significam muito para nós. Eu creio que uma oração fervente e efetiva de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio no poder da oração. Deus tem sido muito bom para mim e tem sempre respondido às minhas orações. Às vezes ele diz não, às vezes diz sim, outras vezes diz espere um pouco. Mas as respostas de Deus sempre têm sido para o bem e graças a Ele por todas as respostas. Desta forma, continue a orar por nós e nós vamos orar por você também. E agora vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos hoje pelo privilégio de poder examinar as Escrituras para aprendermos um pouco mais de Ti. Amado Deus, queremos te conhecer melhor. Conhecer-te é conhecer a Palavra e conhecer Teus planos para a nossa vida. Também creio que por meio do rádio muitos vão te conhecer. Oramos especialmente pelos idosos, pelos internados, por aqueles que estão acamados nos hospitais, casas de repouso, nos asilos. Tome conta dessas pessoas, Senhor, e tenha misericórdia delas. Dê paciência, ternura e amor a todos eles que trabalham com essas pessoas. Oramos pelos jovens que ouvem o nosso programa, para que o Espírito Santo toque no coração deles e os abençoe. E, Senhor, se alguém que nos ouve ainda não está salvo, oramos para que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje queremos considerar a fase importante da natureza de Deus, conhecida como a onisciência de Deus. A palavra onisciência é muito interessante. Ela vem de duas palavras latinas. Nós temos a palavra omni, que quer dizer toda, e a palavra scientia, que quer dizer conhecimento. Quando colocamos juntas, nós temos a palavra onisciência. Pronunciamos onisciência, que quer dizer todo conhecimento. Quando dizemos que Deus é onisciente, estamos simplesmente dizendo que Deus tem todo o conhecimento. A onisciência de Deus, ou todo o saber de Deus, é o atributo de Deus que permite que Ele saiba todas as coisas. Possibilidades e fatos, se estão no passado, no presente ou no futuro. Deus tem o completo e perfeito conhecimento de todas as coisas. Todas as coisas que existem, todas as coisas que somos agora e ainda vamos ser. Jamais houve tempo algum em que Deus não tivesse todo o conhecimento, ou jamais haverá tal tempo no futuro. Se houver algo que Deus não saiba, Ele não será Deus. O fato de Deus ser onisciente e ter todo o conhecimento está registrado na Bíblia. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 3, lemos, porque o Senhor é o Deus de conhecimento. Mais uma vez lemos, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso encontramos em 1 João, capítulo 3, verso 20. Mais uma vez lemos que a compreensão de Deus é infinita. Salmo 147, verso 5. O conhecimento de Deus não pode ser comparado ao nosso próprio conhecimento, isto é, o conhecimento do homem. Nosso conhecimento é um grão de areia se comparado ao conhecimento de Deus. Antes da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o homem estava pronto para conhecer a onisciência de Deus. Mesmo hoje, entre os selvagens, os homens sabem que eles não estão lidando com uma divindade ignorante. Se o homem pensasse a que seu Deus era limitado em conhecimento, ele não se importaria em oferecer um sacrifício para tal Deus, ou recitar uma oração para ele, ou levantar as suas mãos aos céus, ou ajoelhar.
Ninguém tentaria adorar uma divindade ignorante. Existe uma consciência inata no homem que diz a ele que Deus sabe muito mais do que ele. Creio que isso é parte de nossa constituição humana. Creio que tudo isso começou com Adão e cresceu com todas as criaturas inteligentes. Zofar reconheceu este fato no capítulo 11 do livro de Jó, começando com o verso 7, onde lemos: Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Acho que isso é um grande desafio com relação ao conhecimento de Deus. Isaías escreveu no capítulo 40, no verso 28, quando Paulo também disse isso no Novo Testamento. Paulo escreveu sobre isso em Romanos, capítulo 1, capítulo que vamos ver um pouco mais tarde. Ele é parte dos 3 capítulos significantes de Romanos, capítulos 9, 10 e 11. No capítulo 11, Paulo tem algo a dizer sobre a onisciência ou todo o conhecimento de Deus. Como já disse, voltaremos a ela mais tarde. Antes, porém, de chegarmos a esta passagem, quero fazer alguns comentários sobre a onisciência de Deus. Vamos olhar a afirmação de Paulo por um momento, mas quero dizer o seguinte: o universo e o homem são a expressão do conhecimento além da compreensão da nossa pequena e finita mente de criaturas. Deus nos criou, mas lembre-se que todos nós somos criaturas dele. Ele é o Criador. Nós somos seus súditos. Ele é o soberano. Nós somos criaturas finitas e ele é infinito. Somos limitados em nosso conhecimento. Deus sabe de todas as coisas. Vamos voltar por um instante na afirmação de Paulo em Romanos, capítulo 11, e vou destacar especialmente o verso 33. Romanos 11, verso 33. Paulo escreve: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja, amado irmão, a profundidade da sabedoria de Deus e o conhecimento que jamais se exaure. É inconcebível. Nenhum homem é capaz de investigar completamente as razões da providência de Deus ou suas razões para as dispensações providenciais e suas decisões e decretos. Eu estava lendo recentemente sobre um homem que fugiu da prisão e depois da fuga e de sua ausência percebida, eles usaram um aparelho para rastreá-lo. Eles pegaram os melhores cães rastreadores que eles tinham, pegaram o cheiro de sangue e soltaram os cães das coleiras. Saiba, porém, que aqueles perdigueiros perderam o cheiro e não conseguiram achar o homem fugitivo que tinha fugido da cadeia. Nem assim, com aquelas gotas de sangue se mostraram incapazes de rastrear aquele criminoso, assim também, os pregadores não conseguem buscar a mente e os métodos de nosso Senhor. Paulo disse que são inescrutáveis. Os pensamentos de Deus não podem ser rastreados nem entendidos completamente. Quando contemplamos a misericórdia de Deus sobre todos, como Paulo escreve em Romanos 11:32, somos levados a novas alturas para descobrirmos que quando chegamos temos um platô ainda mais alto para... Somos levados a novas alturas para descobrirmos que quando chegamos temos um platô ainda mais alto para subir no conhecimento. Somos, portanto, incapazes de sondar as profundezas somente com a mente humana e o nosso vocabulário humano. Podemos apenas nos perguntar e adorar nosso grande Deus, que é infinito em seu ser, incompreensível em seu julgamento e inexaurível em conhecimento. Depois que já fizemos tudo isso, podemos apenas exclamar: quem conheceu a mente do Senhor? Romanos 11, verso 34. Veja, queridos, precisamos de direção, conselho e dos ensinos de Deus, mas Deus não precisa de ninguém para dirigi-lo ou instruí-lo. Cada vez mais fico impressionado com o fato de que sei tão pouco. Eu me lembro de já ter falado em um dos nossos programas de um pastor que se referia a um de seus comentários em Filipenses e dizia: isto é tremendo, isso é original de sua parte. Então eu disse: meu querido irmão, eu jamais tive um só pensamento original em toda a minha vida. Tudo que sei aprendi de alguém em algum lugar, tanto no lugar com alguém, com a leitura de um livro, ou com as mensagens de alguém. Tudo que sei eu aprendi de alguém. Eu preciso de direção, conselho e ensino. Mas Deus jamais precisou de alguém para dirigi-lo, ou aconselhá-lo, ou instruí-lo. Toda a situação é diferente. Veja que nosso Deus sabe todas as coisas, e quanto mais apreciamos a Deus, mais apreciamos este fato. A onisciência de Deus
é um assunto vital e de extrema importância. No livro de Isaías, capítulo 40, verso 13, lemos esta passagem muito importante. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? É claro que a resposta é ninguém. Ninguém pode orientar nem aconselhar a Deus, ninguém pode ensinar a Deus, pois Ele é o eterno, onisciente Deus. Não há ninguém como Deus. Qualquer afastamento de nossa parte sobre este assunto do Deus que tudo sabe, nosso conhecimento, vai resultar em um desastre para nós. Amados, temos que ver esse contraste. Deus conhece a todas as coisas, nós somos limitados em nosso conhecimento. Nada temos para que sejamos arrogantes e orgulhosos. Com muita frequência nos apegamos a uma verdade e pensamos que esta verdade nasceu em nosso coração juntamente conosco. Eu me lembro em meus dias de pastor que certa vez, ao sair do meu gabinete pastoral, eu estava lendo um dos livros da Bíblia e me deparei com uma preciosa verdade de tal forma que desci correndo e disse para minha esposa, onde você está? Ela disse então, estou aqui na cozinha. E eu corri até lá com a minha Bíblia nas mãos e disse, olha isso, veja o que eu descobri. Ela olhava e bem devagar disse, querido, isto sempre esteve aí na Bíblia. Ela estava certa. Aquilo sempre esteve ali. Deus já tinha colocado isso ali há muito tempo. Eu é que levei muito tempo para descobrir. Assim, quanto mais eu viver e ficar mais velho, eu posso me lembrar desse contraste violento entre a sabedoria de Deus e a minha. Veja que temos de ser muito cuidadosos com isso. Satanás sabe disso, e esta é uma arma que ele usou para atacar a Eva no jardim do Éden. Você se lembra dessa história que está em Gênesis capítulo 3, verso 10? Quando o diabo tentou Eva para comer o fruto proibido, ele disse a ela, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, teus olhos serão abertos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Amados, jamais seremos como Deus, nem saber o que Deus sabe nesta vida. Há um dia melhor chegando para todos nós. Paulo já disse isso para nós em sua primeira carta aos Coríntios. Ele disse, porque agora vemos como espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Se Deus não colocou na Bíblia, qualquer resposta que eu desse seria uma especulação. Eu sei apenas uma parte. Deus sabe muito mais do que eu e Deus não colocou todo o seu conhecimento na Bíblia. Temos apenas uma pequena amostra do poder ilimitado de Deus. Já é o bastante para nos manter ocupados por toda a vida, mas sempre devemos ter em mente que nosso conhecimento é limitado, somente o conhecimento de Deus é completo. Deus é onisciente. Veja que Satanás estava contando a Eva que o fruto da árvore do conhecimento era a coisa que ela precisava, e Deus não queria que ela o comesse para ser igual a Deus. Foi o desejo de conhecimento que é inerente ao homem que Satanás usou para o seu intento. Acho que buscar o conhecimento é uma boa coisa. Devemos ter sede de aprender novas coisas. Afinal, Deus não premia a ignorância. Nossos primeiros pais sabiam como era o bem, mas o mal eles não conheciam, pois não tinham a experiência com o mal, nem sofreram com ele. Eles não sabiam o que era pecar e nem sabiam como era fazer algo errado. Veja que o conhecimento deles era muito limitado. O homem aspirava por experimentar algo mais e experimentar o conhecimento do mal. Agora saiba que o homem não podia conhecer o mal como Deus o conhecia. Deus conhecia o mal apenas por causa da sua onisciência. Assim, Deus pode conhecer o mal e ainda assim odiá-lo e permanecer santo. Mas Satanás convenceu a Eva que ela seria como Deus com relação ao seu conhecimento. Mas veja como ela estava enganada. Quando Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 14, ele deixou claro a Timóteo, por inspiração do Espírito Santo, que Eva foi enganada. Jamais queira saber o que Deus sabe. Esta é a grande mentira de Satanás. Veja que algumas pessoas querem ser mais espertas que Deus. Eles têm alguma educação formal, aspiram a algum objetivo na vida e precisam alcançar procurando ser mais espertos que Deus. As pessoas mais educadas deste mundo, que acham, em seu próprio juízo, que são mais espertas que Deus, são, na verdade, as mais estúpidas. Nenhum homem jamais deve aspirar qualquer igualdade com Deus. Todo o esquema de Satanás está descrito em Isaías capítulo 14. Uma das vãs imaginações humanas desde a queda de Adão foi que o homem poderia se igualar a Deus. Mas, amados, Deus é único em sua onisciência. Ele deu ao homem a revelação do conhecimento que está em sua palavra.
Quero direcionar você para a afirmação de Paulo nesta epístola, aos Colossenses capítulo 2, verso 8. Ele disse: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Acho que deveríamos aprender um pouco de tudo que a vida nos oferece, tudo das ciências e das artes. Não devemos ficar na ignorância. Já disse antes e repito, Deus não dá prêmio para a ignorância. Mas não se engane pelas filosofias e tradições do homem, do mundo e os rudimentos deste mundo. Devemos buscar a sabedoria de Deus conforme encontramos em sua palavra, pois em seu livro, a Bíblia, a palavra de Deus, ele colocou ali tudo o que precisamos saber sobre nós mesmos. O intelecto do homem dificilmente vai além da prontidão de se aprender e adquirir conhecimento. Comparando-se com a onisciência de Deus, esse conhecimento não passa de algo bem elementar. Mas a compreensão de Deus é toda inclusiva e infinita. Qualquer conhecimento que possamos obter deve ser processo gradual de se adquirir através daquilo que Deus nos dá. O que significam estes meios? Bem, o profeta Isaías colocou no capítulo 28, versos 9 e 10. Ele disse: Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nisso os homens não são muito diferentes. Lemos nas Escrituras em 1 Coríntios 4, 7. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido. Veja, a onisciência não é apenas uma habilidade adquirida, mas uma posse de todo o conhecimento. Pedro testificou: Senhor, tu sabes todas as coisas, em João 21, verso 17. Creio que devemos nos humilhar diante de Deus. Somos muito limitados em nosso conhecimento. Como seria bom sermos como os gnósticos, ter todo o conhecimento? Isso é muito perigoso se alguém desejar ter todo o conhecimento. Nossa aquisição de conhecimento é como de alguém que assiste a uma parada. Quando eu era criança, fui criado na cidade da Filadélfia, onde temos a famosa Parada Filadélfia, chamada de Parada dos Mímicos de Nova York, no Ano Novo. E embora os anos tenham passado, eu tive o privilégio de testemunhar muitas daquelas paradas, e eu me lembro que em mais de uma vez eu ficava fascinado quando aquela parada passava e mal conseguia tirar os olhos dela. Ela me atraía muito. Depois de algum tempo, eu me virava para minha irmã ou meu irmão e meu pai e dizia: Você viu isso? Ele me respondia: Não vi. Estava bem ali, passou diante dos seus olhos. Como você perdeu? Eu estava olhando para outro lado. O nosso conhecimento é assim. Enquanto eu olhava a parada que passava, eu via cada unidade passar diante dos meus olhos e depois vimos somente em parte. Deus criou os marchadores assim como alinhou a parada. Ele planejou o curso da marcha e direciona cada movimento. Nós apenas damos uma espiada nas coisas que passam na vida. Deus diz: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versos 9 e 10. Veja, amados, do ponto de vista vantajoso de Deus em toda a parada, antes mesmo dela começar. Onisciência inclui a pré-ciência ou pré-conhecimento. Se Deus precisasse de conhecimento sobre alguma coisa do passado, presente ou futuro, ele não seria perfeito e, portanto, não seria Deus? Isso me leva a dizer algo sobre uma profecia. Toda a profecia está fundamentada na onisciência de Deus. Com isso, quero dizer que toda a profecia é resultado do pré-conhecimento e predestinação das coisas. Temos aqui uma área de estudos que poderemos levar a vida inteira nesse assunto. Pegue, por exemplo, a previsão de Deus que os israelitas estariam numa terra estranha por 400 anos. Temos a profecia em Gênesis 15, verso 13. Vemos na mesma profecia que Israel ficaria cativo na Babilônia por 70 anos. Depois seria liberto no final destes 70 anos. Esta profecia está em Jeremias capítulo 19, verso 10. Isso foi reiterado em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 14 a 21. Pegue a profecia do tempo dos gentios como apresentada em Daniel, capítulo 2. Pegue então o lugar e o modo do nascimento de Jesus, apresentada em Isaías 7,14 e Miqueias 4,2. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. Miqueias predisse o mesmo lugar em que Cristo nasceria.
Veja, amados, toda a profecia dos eventos futuros vem da presciência de Deus, decretados e determinados por Ele. Assim, com Deus, nada é por acaso, nada é acidental. Deus sabe todo o plano das eras. Antes que as eras fossem planejadas, Deus já sabia de tudo. Leia em Efésios capítulo 1, verso de 9 a 12, e capítulo 3, versos de 4 a 9. Deus conhece cada criatura e cada coisa criada, quer animada ou inanimada. Deus pode dizer o número de estrelas. Ele as chama por seus nomes. Ele conhece os corvos e até mesmo os seus filhotinhos. Ele conhece todos os pardais. Deus já disse: eu conheço todas as aves das montanhas e os animais selvagens do campo são meus. Leia em Hebreus 4:13, Salmo 147, verso 4, Isaías capítulo 40, verso 26, Jó 38, verso 41. Temos um Deus que sabe todas as coisas. Deus sabe tudo, cada pensamento e cada ação de todos os homens. Não podemos sondar as profundezas dos outros corações. Jamais saberemos o que se passa no coração das pessoas, mas nada é impenetrável para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Lemos em Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Podemos discernir os outros pelas suas ações, mas Deus conhece os seus corações. Ele disse: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vemos isso em Jeremias 17, verso 10. Somente Deus conhece o coração do homem. Somente Deus conhece a vaidade dos nossos corações. Davi orou dizendo: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Salmo 19, verso 12. Ocultos para quem? Certamente não para Deus, não para o Senhor. A onisciência é necessária para que Deus lide com justiça, com o pecado e os pecadores. Amigo, Deus conhece o seu coração, e o meu também. Se você ainda não está salvo, Deus sabe disso. Deus sabe se o pecado da incredulidade está em seu coração. Por que não se voltar para Cristo hoje, neste momento? Você não pode se esconder dele. Tudo está nu aos olhos do Senhor. Confie em Cristo Jesus como seu Salvador, hoje, agora. Vamos continuar nesta série e dizer até logo por hoje. Se Deus quiser, estaremos de volta no próximo programa. Continue a olhar para o alto. Que Deus o abençoe e até o próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.